Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre inspirações fotográficas, fotógrafos que me inspiram e que me inspiraram, né, ao longo da minha jornada aí de fotógrafo. Para quem me acompanha no Instagram, recentemente eu recebi um livro do fotógrafo Celso Lobo. É um livro Caraparu e seus encantos. Eu achei bem interessante esse livro, ele me deu esse livro com uma dedicatória, ficou bem legal, eu postei nas minhas redes sociais aí. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição o link para você me seguir lá, que eu sempre estou postando coisas do dia a dia e inspirações aí no meu Stories também. Celso, eu acabei de verificar aí o seu livro, agradeço muito você ter me enviado, adorei o livro, adorei as imagens. O texto, a qualidade do livro está excelente. Então pessoal, quem quiser adquirir o livro aí, entre em contato com o Celso, eu vou deixar o Instagram dele aqui também, tá bom? E foi esse livro aqui que me inspirou a fazer a fazer esse vídeo sobre inspirações, né? Eu acho que a gente entrando em contato com outros fotógrafos, vendo o trabalho de outros fotógrafos, acaba nos influenciando de uma maneira ou outra, né? Eu gostaria de comentar aqui alguns desses fotógrafos que inspiraram o meu trabalho ao longo desses anos aí. É claro que essa é uma lista bem resumida, né? Na verdade eu tenho centenas aí de fotógrafos. Esse vídeo aqui poderia ter 1 hora, 2 horas de duração fácil, tá? Mas na verdade eu fiz uma seleção de alguns fotógrafos, tá? Não estão todos aqui, porque senão o vídeo se alongaria demais. O primeiro fotógrafo é o Gustave Le Gray. O Gustave Le Gray, ele é da década Na verdade, o Gustave Le Gray, ele é do século retrasado. Ele nasceu em 1820. Eu estou aqui no Wikipedia e aqui mostra, por exemplo, algumas fotos dele, né? Que as fotos dele, lógico, são de domínio público, né? Já se passaram 70 anos da morte do autor, então automaticamente aqui no Brasil já vira domínio público. E basicamente ele fotografava com daguerrótipo. A gente estava no começo da fotografia nessa época, então tem algumas fotos dele aqui, algumas das fotos que ele fazia aqui bem interessantes. E essa foto em especial, ela tá nesse livro aqui, Tudo sobre Fotografia. Essa aí chama A Grande Onda. Esse livro aqui, inclusive, eu vou deixar o link aqui para um outro vídeo que eu falo só sobre livros, tá? É um livro, Tudo sobre Fotografia, da Juliette Hawking. Na página 98 tem uma foto aqui que chama A Grande Onda, onde eles explicam, né, que na época o Gustave Le Gray, os contemporâneos ali da época ficaram assombrados com essa foto, porque diziam que como é que ele conseguiu capturar um instante tão decisivo assim, né, um movimento da onda, né, com tanto detalhe. Aqui dá a impressão que foi frações de segundo, ou 1 segundo no máximo, porque você chega a ver o movimento da onda, a onda batendo nas pedras, né? E isso aí ninguém sabe ao certo ainda como que ele fez isso, porque na época as exposições eram muito longas. Você precisava deixar o obturador muito tempo aberto para poder capturar a luz. E é um trabalho bem legal, o trabalho do Gustave Le Gray, tá? Para quem não conhecia, ele basicamente fazia fotos de paisagem e de arquitetura, como muitos fotógrafos no começo da fotografia. O segundo fotógrafo que me inspirou bastante no começo, principalmente quando eu comecei a fazer mais fotografia de paisagem, fotografia de longa exposição, foi o fotógrafo Michael Kenna. O Michael Kenna, ele tem um trabalho exclusivo, praticamente todo o trabalho dele é em PB, tá? Então ele também viajou o mundo, ele é um fotógrafo de paisagem. E uma coisa que eu gosto bastante das fotos dele, por exemplo aqui, ó, Brasil, ele tem fotos até do Brasil. Já teve exposição dele aqui também. O que eu gosto das fotos deles é o contraste que ele usa. E ele sempre procura utilizar formato quadrado nas fotos. Então ele tem essa característica. É legal estudar o trabalho de fotógrafos que você se inspira, né? E, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? México, Punta Brava, tem até algumas fotos com tempos de exposições aí longuíssimos, ó. Você vê até aqui o caminho
do Sol ou da Lua, né? A gente não sabe ao certo. E ele sempre fotografa com uma câmera aí de... eu não sei se é de médio formato ou de grande formato, mas é filme que ele utiliza. Então ele basicamente utiliza um contraste bem forte nas fotos dele. E isso aí causa um impacto visual bem significativo. Ele também utiliza muito a longa exposição nos trabalhos dele. E fugindo um pouquinho da fotografia de paisagem, de arquitetura, tem um fotógrafo que me inspirou muito quando eu comecei a fazer fotografia de produto, que foi o Alex Koloskov. O Alex Koloskov tem um trabalho tão lindo de fotografia de produto. Ele faz fotos de produto, inclusive ele tem aqui é o site dele, né, o portfólio dele. Ele tem uma escola de fotografia que chama Fotidi, onde você pode ser membro, você paga, tem um valor aí mensal, um plano anual, e você tem acesso a membros, a fóruns, discussões, e assim, a qualidade do trabalho dele, esse degradê nos produtos que ele consegue, é realmente assim, eu nunca vi um fotógrafo com tanto cuidado, sabe, nas imagens, no polimento final das imagens dele. Ele tem um trabalho fantástico. E também me ajudou bastante quando eu estava começando a fazer fotografia de produto. Então ele foi a minha principal fonte de inspiração. Eu já fiz vários cursos com ele, já fui membro do Fotidi durante um bom tempo. Então muito do que eu aprendi de fotografia de produto hoje eu devo ao Alex Koloskov. Outro fotógrafo que eu gosto bastante do trabalho é o Erik Johansson. Ele é um fotógrafo sueco e a característica dele é fotografia surreal. Então, inclusive ele já veio até o Brasil também. O trabalho dele assim, é inspirado em sonhos, em imaginações. Ele é um fotógrafo extremamente criativo e ele usa bastante manipulação digital, Photoshop. Ele tem uma ideia, ele cria a imagem. Então é basicamente isso. Ele usa câmeras de médio formato digital, ele usa Hasselblad, ele usa sets de iluminação às vezes complexos. Então ele acaba criando fusão de imagens, tudo para criar cenas aí mesmo surreais, sabe? Ilusão de ótica. Ele tem um trabalho assim fantástico e que inspira a gente aí a tentar fazer alguma coisa diferente. Se tem um fotógrafo que eu me inspiro para fazer fotografia abstrata, esse fotógrafo é o Doug Chinery. Ele é um fotógrafo inglês e o trabalho dele, ele usa muito ICM, ou seja, movimento intencional da câmera. Então as fotos dele acabam parecendo mais pinturas, elas beiram também um pouco o surrealismo. Ele brinca bastante com o movimento intencional da câmera, com múltiplas exposições. Então ele acaba, por exemplo, às vezes numa saída fotográfica, para fazer tipo um trabalho desse aqui com, sei lá, 8 fotos, ele tira mais de 1000 fotos. O portfólio dele assim é enorme, tem bastante coisa de abstrato, parece um trabalho mesmo de um artista, de uma pintura mesmo, sabe? Mas se você for ver mesmo, é fotografia. Então é um limiar ali que ele consegue fazer fotos que se você imprimir essa foto, você não imagina que a foto é foto. Entende? Dá a impressão que realmente é uma pintura. Então o trabalho dele é fantástico. Agora, se você gosta mais de fotografia urbana, mas também de longa exposição, Alexei Titarenko é um fotógrafo de São Petersburgo. Esse fotógrafo, ele cria fotografias também em preto e branco, alguma parte do trabalho dele é em PB, e as fotografias dele do final da década de 80, começo da década de 90, retratando a União Soviética, né, o processo de transformação ali da União Soviética, são fotografias fantásticas, assim. Ele cria um dos trabalhos dele mais representativos, vamos dizer assim, é City of Shadows, ou seja, Cidade das Sombras. Esse trabalho dele é um trabalho de fotografia street, fotografia de rua que ele fez nas ruas de São Petersburgo. E olha que interessante. Então ele usa
essa aglomeração de público, para criar tipo fotografias assim fantasmas, sabe? É uma longa exposição que reflete um pouco da época. É um trabalho assim muito bonito de se ver. Dá uma ideia assim de, por exemplo, ó, olha essa foto aqui, que interessante. Dá mais uma passada aqui nas fotos, ó. Então ele tem esse trabalho, ele transforma, parece que as pessoas nas fotos, né? Principalmente esse trabalho dele eu gosto bastante, City of Shadows. Ele tem outros trabalhos aqui também, por exemplo, de Nova York, de Veneza. Você vê que a maioria das fotos dele são fotos com baixíssimo, poucas cores ou cores seletivas. As fotos elas são um pouco mais lavadas, elas já não têm aquele contraste. Tudo vai depender daquilo que a pessoa quer passar de mensagem mesmo, né? Então é legal, confere aqui o site dele, alexeititarenko.com, né? E aí tem as publicações dele, tem todos os trabalhos que ele já fez. E para todos esses fotógrafos que eu estou falando, vou abrir até um parêntese aqui. É interessante você olhar a foto e ver qual foto que você mais se identifica, ou qual série, né, desses artistas aí você mais se identifica. E começar a pensar por que ele fez dessa maneira. Às vezes você tem alguma ideia, fala assim, olha, você bateu o olho, você já vê, você fala assim, pô, isso não me interessa, isso me interessa. Por que me interessa? Porque tem de repente um contraste, ou porque tem um contraluz interessante, ou porque ele usou tons de cores, ou porque ele faz em PB e eu gosto disso. E por que você gosta? Então você vai indo atrás dos porquês, isso aí vai acabar meio que vai te dar um autoconhecimento sobre o seu próprio trabalho. É bem interessante você fazer esse exercício também. E ir a fundo, para numa imagem que você gostou e começa a analisar ela. Por que ele fez? Tenta descobrir a hora do dia que ele fez, por que ele usou essa técnica, por exemplo, determinada técnica, qual a lente que ele usou. É um excelente exercício para você começar a perceber os padrões, para você começar a perceber o estilo dos outros fotógrafos. Outro fotógrafo que eu gosto bastante é o Bo Moon. O Bo Moon é um fotógrafo sul-coreano e ele tem um trabalho bem interessante. O trabalho que eu mais gosto dele é esse aqui, que é o uso do horizonte do mar. Então ele faz vários estudos aqui de horizontes, ele faz umas fotos bem com um tom intenso aqui de azul. E cada trabalho dele está descrito aqui, ó, com relação a tempo e espaço. É bem interessante, ele tem alguns trípticos aqui, alguns estudos, tem obras aí dele em galerias também. As fotos dele, assim, num primeiro momento, assim, pode parecer meio... você não entende muito bem. A partir do momento que você começa a olhar o trabalho dele, o corpo do trabalho dele, você começa a entender um pouco mais do que ele quer passar com essas fotos. Outro fotógrafo que eu me inspiro também é o Hiroshi Sugimoto. Sugimoto também tem naquele livro que eu comentei, que é o Tudo Sobre Fotografia, também tem o trabalho dele aqui. Ele é um fotógrafo japonês e ele faz um trabalho bem interessante. Olha o contraste, já dá para ver aqui, o trabalho que eu mais gosto dele são esses seascapes aqui, tá? Então, por exemplo, Mar do Caribe, no Jamaica, ele usa um contraste muito forte nas fotos dele. Olha esse trabalho aqui, ó. E cada trabalho tem uma determinada descrição, que tem muita coisa para pesquisar dele aqui. Eu não vou me prender aqui a muitos detalhes do trabalho dele, mas eu gostaria de que vocês dessem uma conferida aí, dá um Google, ó, tem aqui, ó, sugimotohiroshi.com Artworks. Outro fotógrafo japonês que tocou a minha alma, sabe, foi o Nobuyuki Kobayashi. Esse fotógrafo, inclusive no site dele, tem o perfil dele, né? Ele fotografa basicamente a natureza do Japão. Então ele diz que ele faz retratos da natureza. Ele diz que ele quer retratar a natureza hoje e ele quer preservar o máximo de tempo possível essas fotos. Então ele imprime, ele toma, é muito interessante vocês verem esse vídeo dele aqui no site dele.
porque ele detalha, são 30 minutos, mas é uma viagem, assim, ele faz sempre em câmeras de grande formato e ele faz impressões em paládio platino. Ele diz que as impressões, ele quer que essas fotos durem milênios, ou seja, ele quer que essas fotos durem mais de 1000 anos. Ele se preocupa muito com a conservação, com passar uma mensagem, que essa mensagem aí das fotos dele sigam adiante aí por vários séculos, até milênios. Bom, eu não poderia deixar de falar também do nosso fotógrafo brasileiro aí, do Araquém Alcântara. O Araquém é uma grande inspiração para fotógrafos no geral aqui, de natureza, fotógrafos de paisagem. Ele tem um trabalho fantástico aqui no Brasil. Ele é acho que é o fotógrafo que fotografou o Brasil, assim, em termos de localizações, em termos da história que ele conta, de natureza do Brasil. Eu acho que assim, o papel dele na fotografia brasileira é de extrema importância. E as fotos dele são fotos inspiradoras. Inclusive tem um artigo dele aqui no site dele, que tá vendo, Fotografia Zen. Depois vocês procuram aqui, araquemalcantara.com.br, Fotografia Zen. É bem bacana, mais ou menos entra em sintonia com o que eu gosto também de fazer na fotografia, que é aquele estado de desprendimento, né, de você não ver o tempo passar, sabe? Enquanto você está fotografando, você entra tipo num estado aí de viver o momento presente, né? É aquela fotografia zen que ele fala. Então dá uma olhada nesse artigo que tem bastante coisa interessante que ele comenta também. O Araquém é uma grande inspiração. Se você não conhece o trabalho do Araquém, acho que você deveria conhecer. Outro fotógrafo... Tivemos uns problemas técnicos aí com iluminação. Acabou a bateria aqui da luz que eu estava aqui, até carregar aí. Bom, vamos continuar aí. Outro artista, fotógrafo alemão, que eu gosto bastante do trabalho dele, é o Andreas Gursky. Para quem não conhece o Andreas Gursky, ele fez aquela foto chamada Rhine 2, que foi vendida aí por 3, 4 milhões de dólares, se eu não me engano. É essa foto que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa foto foi manipulada em Photoshop também, e ele sempre faz fotos assim de coisas que se repetem, coisas fabricadas, um exemplo de manufatura. Ele cria essas imagens enormes, ó, por exemplo, tá vendo, com repetições, ó, aqui tipo no mercado. Essa outra aqui, tem uma foto, se não me engano, que ele fez na Estação da Sé aqui em São Paulo. Então ele sempre cria essas fotos em tamanhos enormes. Se você for lá na galeria dele, você já viu algum trabalho dele exposto? São sempre fotos impressas em tamanhos enormes, porque ele quer justamente passar esse nível de detalhamento, essa massificação das coisas hoje em dia. Outro fotógrafo que faz longas exposições também, ele não é só fotógrafo, ele é artista, faz várias intervenções também, chama Darren Almond. O Darren, ele tem um trabalho que ele faz longas exposições com a luz do luar, em lua cheia. Então, por exemplo, essa foto aqui, ó, de 2007, ele é representado pela galeria White Cube. Então, tem uma série de trabalhos dele aqui, ó, por exemplo, olha essa foto aqui. E, inclusive, ele também está mencionado nesse livro aqui, Tudo sobre Fotografia, tá? Outro fotógrafo também alemão, que eu gosto bastante do trabalho dele, é o Michael Wesley. Inclusive, quem participa dos meus cursos, dos meus workshops, eu sempre recomendo dar uma olhada no IMS, que é o Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, em São Paulo. Tem um trabalho dele lá que é uma exposição permanente, que ele faz longas exposições de anos. Não, é isso mesmo que você ouviu, ele deixa a câmera com o obturador aberto por vários anos. Então ele, por exemplo, o trabalho que ele fez ali do IMS, ele retratou, ele posicionou câmeras em vários prédios ao redor ali do IMS e ele deixou as câmeras capturando ao longo do tempo, durante 4 anos, a construção do IMS. Então você começa a ver coisas fantasmas, assim, coisas que não estavam no lugar, coisas que... por exemplo, ele faz retratos também. Tem uma série dele que acho que chama 5 Minute Portrait, que ele faz retratos de pessoas de 5 minutos.
trabalho dele é bem interessante, tá? Tá exposto lá no IMS, Instituto Moreira Salles. Vale a pena conferir também, ó, você vê aqui, ó, as faixas do sol passando, ó. É muito interessante o trabalho dele, tá? Ele fez com câmera de filme, mas ele também utilizou câmera digital. Agora, detalhes de como ele fez isso, se ele usou uma abertura aí f1024, se ele usou um filme com ISO 1, eu não sei o que ele usou, tá? Isso aí é a técnica dele, é o segredo dele. E enfim, eu não sei o que ele usou, mas é um trabalho realmente inspirador. Um fotógrafo brasileiro que eu admiro muito é o Cláudio Edinger. O trabalho dele é sempre voltado para o foco seletivo. Então, ele meio que aproxima a nossa visão, o nosso olhar, ele tenta reproduzir isso na fotografia. Ou seja, o nosso olho ele não enxerga tudo em foco. Ele enxerga apenas uma parte, e isso aí acaba ajudando ele nas composições que ele faz, para ele justamente destacar aquele ponto, aquele elemento, aquele ponto de interesse, para onde ele quer que a pessoa olhe. As fotos dele também estão em várias galerias aí, nacionais e internacionais, e tem um livro dele bem interessante que chama História da Fotografia Autoral e a Pintura Moderna, pela editora Ipsis, tá? Esse livro aqui é fantástico, tá? Capa dura também, tem uma série de referências aí a pintores e também a fotógrafos, como os fotógrafos usavam da pintura para poder fazer a foto, né? E vice-versa, e como os pintores se utilizavam também da fotografia, por exemplo, câmera escura, né? Como eles usavam aquilo para tentar reproduzir a realidade numa pintura. O trabalho do Cláudio Edinger é fantástico, vale a pena conhecer também, e é uma das inspirações também para o meu trabalho. Outro fotógrafo que eu admiro bastante e que foi quando eu estava muito mais focado na fotografia de surf foi o Chris Burkard. O Chris Burkard é um fotógrafo estadunidense, ele mora na Califórnia, na parte central ali da Califórnia, né, em Pismo Beach. Quando eu fui para a Califórnia, quando eu visitei a Califórnia, eu entrei em contato com ele. Ele já era famoso, assim, mas não tão famoso quanto hoje. Ele tem, sei lá, quantos milhões de seguidores aí. Mas o trabalho dele, independente disso, o que me inspirava era o trabalho dele, era o olhar dele, porque ele fotografava o surf de uma outra maneira. Ele fotografava o surf em zonas remotas e ele fotografava não com aquelas teles 400, 500, 600 milímetros, ele fotografava com grande angular. Então aquilo era ele incluía muito da paisagem no surf. Então locais remotos, locais que você nunca ia imaginar que ia ter gente surfando, ele fazia isso. Então eu entrei em contato com ele e falei: Chris, eu gostaria de falar com você, de conversar com você pessoalmente, conhecer um pouco do seu trabalho, pegar algumas dicas com você, eu estou iniciando na minha carreira, tal. E ele falou assim que ele estava sem tempo, que não sei o que. Eu falei: olha, eu só preciso de 30 minutos com você, eu vou até a sua casa, não quero te atrapalhar nem nada, né? Aí eu falei, e ele foi meio, no começo ele foi meio reticente, assim, ele falou: pô, o cara vai vir aqui na minha casa, né? E eu lembro que na época a minha esposa incentivou bastante, a gente não era casado ainda, ela me incentivou bastante, falou: não, vai lá, leva um presente para ele, fala que eu tenho um presente que eu preciso te dar. Aí ele resolveu me dar atenção, aí então eu consegui aí conversar com ele pessoalmente aí por 30 minutos e eu consegui entender bem o trabalho dele, e não só o trabalho dele, ele me passou muitas dicas de começo de carreira mesmo, né? De como se especializar, de onde que você focar os seus esforços na sua fotografia. Foi um bate-papo bem legal que eu tive com ele. E tem fotografias aí de paisagens fantásticas, tem vários clientes também que ele trabalha, são clientes de bastante peso aí, tipo Sony, Apple, National Geographic, ou seja, ele tem um portfólio aí incrível. Bom, eu passei aqui na verdade algumas das inspirações de fotógrafos durante esses anos aí. Lógico que tem muito mais e não cabe falar nesse vídeo aqui de todo mundo, mas eu gostaria de saber de você.
eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários quais que são as suas inspirações de fotógrafos. E vocês aí, produtores de conteúdo, youtubers que estão também assistindo esse vídeo, se você já tem um vídeo falando sobre as suas inspirações fotográficas, coloca aqui nos comentários o link para o seu vídeo. E se você não tem um vídeo e quiser fazer um vídeo aí sobre inspirações fotográficas, fique à vontade aí também para fazer e não esqueça de mencionar esse vídeo aqui também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece aquele tapa no curtir, se inscreva no canal se você ainda não fez e clica no sininho para ativar as notificações. Assim, toda hora que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!